Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos. E aí, como é que anda os seus relacionamentos? Pensa um pouquinho aí, como é que anda o relacionamento de vocês? Como é que é? Será que você está construindo relacionamentos saudáveis? O dicionário, gente, eu achei muito interessante sobre relacionamentos e eu quis trazer. A definição de relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, ligação ou vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Relacionamento é a capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Por que eu quis frisar isso, né? Trazer o dicionário? Viu que o dicionário fala que relacionamentos é com pessoas, que é com seus semelhantes? Porque assim, a gente está aí numa onda de computador, de celular, de redes sociais, de pets, né? E nada disso substitui um relacionamento verdadeiro com pessoas. Relacionamentos é constituído, é feito com pessoas. E isso é importante a gente saber. Quem me conhece de perto sabe o quanto que eu sou apaixonada por cachorro. Eu sou apaixonada mesmo, gente, sério. As pessoas sabem. Quem me acompanha de perto, quem está comigo, sabe. Eu tenho até uma mochila que eu carrego a minha cachorrinha e ando de moto com ela. Eu curto muito. Só que quando acontece alguma coisa, o bicho pega, porque o bicho pega, né? De vez em quando bate a bad, né? E a gente fica triste. E quando acontece coisas assim na minha vida, a primeira pessoa que eu corro é no Bruno. Aí eu falo, amor, eu preciso... E aqui já vai uma dica, tá? Para as mulheres. Porque, assim, homem, não adianta você ficar triste, que ele não te ouviu, que você precisava desabafar. Ele não vai saber mesmo. Então, não fique triste, verbalize. Chega falando, estou precisando desabafar. Você entendeu? Aí ele fala assim, repete, o que eu estou precisando? Desabafar. Aí, sim, entendeu? Então, aí eu falo. Inclusive, eu acho que ele que orou pouco, né? Então, assim, e aí ele ouve, aí eu choro, aí ele dá a mão para mim, aí ele ora por mim, aí eu choro mais ainda, aí ele me abraça, e aí eu sou curada no relacionamento. Não é diferente quando isso acontece com alguém da minha família. Às vezes a gente recorre a pessoas da família, a amigos. Então, a gente desabafa, a gente conversa, a gente toma um café. E isso é sempre com pessoas. Eu faço isso com os meus amigos, com as minhas amigas, com a minha família, com a minha sogra, com a minha mãe, sabe? Eu realmente faço isso. Eu não chamo os meus cachorrinhos, que eu amo muito, né? Mas eu não chamo. Ô, Julie, ô, Zé, é o nome dos meus cachorros, tá? Senta aí, vamos tomar um café que eu estou precisando desabafar. Eu não faço isso, gente. Então, assim, é muito bom, comprovado cientificamente que faz bem, diminui os riscos de AVC, depressão, ajuda nos transtornos da ansiedade, ajuda com a hipertensão, diabetes. Gente, cientificamente é comprovado que faz muito bem para a saúde, mas não substitui relacionamento com pessoas. Eu gostaria de mostrar uma imagem falando sobre isso. A tecnologia aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. E é muito bom, gente, tudo isso é muito bom. As tecnologias são bom, estou usando aqui, não estou dizendo que não é de Deus, né? Eu utilizei de montão para estudar, estudo com as tecnologias, eu só estou dizendo para ter equilíbrio. Porque tudo isso, como eu disse, é muito bom. Cachorrinho é bom, gatinho, tartaruga, periquito, cada um ama quem quer. E é muito bom, só que não substitui relacionamento com pessoas. Celular também, muito bom, redes sociais, ótimo. Eu tenho tantas amigas que eu consigo ter contato por causa das redes sociais.
Só que a gente tem que ter equilíbrio, não podemos esquecer de quem está perto. Olha que imagem, gente. Dá uma olhadinha aí. Como o menininho está ali, desbaratinado, né? Sozinho. E quanto isso tem acontecido na nossa vida, na nossa família. E muitas pessoas, gente, estão preferindo animais, de fato, ou outras coisas, né, para se relacionar, devido a machucados, a feridas, devido às relações que já foram dilacerada mesmo, que houve ali uma mágoa, um acontecimento que marcou tanto, machucou tanto, que essa pessoa prefere se afastar. Porque se afastando de pessoas não vai mais passar por aquela dor. Mas isso, na verdade, é uma fuga. Eu costumo dizer assim, pessoas podem nos machucar, sim, mas são pessoas que nos curam. Então, não vamos desistir de relacionamentos. Quais relações podem ter nos afetado? Família, gente, é a primeira. Por que eu digo que a família é a primeira? Porque são as pessoas que a gente tem o primeiro contato. Pai, mãe, são eles que ensinam essa noção da gente no mundo, né, de ser no mundo. E nós aprendemos a ser quem somos com eles. Os nossos relacionamentos, os nossos primeiros relacionamentos foram feitos, né, constituídos com os nossos pais. Então, a gente aprende com os nossos pais a ser quem nós somos hoje. E, às vezes, existem coisas tão difíceis, famílias que teve tanto conflito, existiram tantas faltas, que isso pode marcar a existência de uma pessoa para o resto da vida. Pode marcar, assim, carregar marcas do que passou na infância e mudar a percepção de como ela vê o mundo e de como ela vê as relações. Então, muitas vezes, existem pessoas que têm dificuldades nas relações, mas que já trazem de longe, lá de casa. E existem famílias que vai se tornando assim, geracional, vai passando de pai para filho. Eu aprendi assim, meu avô me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, eu faço assim, e vão reproduzindo e repetindo comportamentos. E assim não é diferente com avós, né? Porque nem todo mundo a gente sabe que foi criado pelo pai ou pela mãe, teve ali uma tia, um avô, né? Uma avó, um tio, né? Alguém ali próximo. Então, todos esses relacionamentos, até mesmo primo, né? Tudo que a gente vem, a nossa identidade, ela é construída pelo meio. Então, toda a nossa família nos afeta. Toda a nossa família afeta como nós vemos as relações. E sendo assim, muitas vezes nós carregamos coisas que na verdade, nem foram tão boas. E a gente começa a reproduzir esse comportamento e passar. Mas nessa noite, né, eu estou aqui, os irmãos sabem que eu sou psicóloga, eu vim aqui ministrar, mas não palestrar, né, eu vim aqui ministrar mesmo algo de Deus. Eu creio que a fonte é o Senhor, como eu disse, vem dele, e nessa noite eu creio que Deus ele vai curar relacionamentos. Então, assim, pais que tiveram isso, que tiveram criação assim tão rígida, que tiveram tantos problemas na infância, que tiveram tantas faltas, isso para em você. Sabe assim, pegue isso mesmo, agarre a palavra de Deus. A gente realmente é o que a Bíblia fala que a gente é. Vamos tomar posse do que a Bíblia fala. E vamos, assim, ser curados em Jesus. Então, pais, isso para em você. Os seus filhos serão curados. E filhos, caso isso já aconteceu, né, já foi reproduzido, já recebi também, isso para em você. Ressignifique o seu passado, sabe? Dá um novo sentido. Olhe como Jesus, tem esse olhar de Jesus. Olha para trás, vê seus pais como Jesus olharia. E Jesus perdoa. E a gente perdoa. Perdoe os seus pais. Se você teve algum problema, alguma dificuldade, alguma falta, perdoe seus pais. E siga firme, fiel com Jesus. Curado. Amém?
Amigos. Amigos também relações que pode ter nos afetado. A gente passa por, às vezes, tanta decepção, né? Tanta traição, que faz a gente, muitas vezes, não, amigo de verdade é só Jesus. Amém, glória a Deus. Mas a gente vê muitos homens de Deus, né, segurando ali na mão do outro, falando, vai comigo, né, que eu preciso de ajuda. A Bíblia nos instrui isso, serem dois, é melhor ser dois. Então, assim, não desista das suas amizades. Relacionamentos amorosos. Outra coisa complicadinha, né? Essa aqui machuca, né? Isso aqui dói. Quem que nunca teve aí uma desilusão, uma decepção? Eu falo que é o Bruno, porque eu fui a primeira namorada dele. Então, assim, é só ele que não teve decepção. Mas, assim, eu estou brincando, né? Mas existem relacionamentos que a gente entra, às vezes, de cabeça, sem consultar o Senhor, né? Então, assim, relacionamentos é sempre bom, né? Como que a gente evita o fracasso no relacionamento? Buscando uma pessoa no Senhor. Em Provérbios 10, 22, fala assim, a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Então, assim, o que vem de Deus não dói. Não traz tristeza, não traz amargura, não traz decepção. Você não vai sofrer, não vai ter decepção na sua vida. Porque a bênção de Deus, ela enriquece. Ela abençoa a nossa vida. A gente, quando busca no Senhor, é tudo diferente. A gente evita muita coisa mesmo ruim. Estou descendo aqui o slide, tá, gente? Só isso. O negócio rodou aqui. Relacionamento com o passado e com o futuro. É outra coisa, gente, que machuca bastante. Quantas vezes, né, você pensa com tanto pesar no seu passado e fica ali sofrendo. Às vezes você gasta seu passado pensando no seu... Às vezes eu gasto seu presente pensando no seu futuro e no passado, né? Fica lembrando das tristezas e isso só causa mais tristezas. E, de repente, você fica lá com ansiedade, lembrando de coisas que ainda não aconteceram, mas você fica sofrendo. Então, assim, gente, o passado, ele pode causar depressão. E o excesso de futuro pode causar transtornos de ansiedade. Então, assim, vamos deixar o passado no passado, né? É o que eu falei, ressignifique, perdoa, siga. E o futuro, entrega na mão de Deus, né? Quem melhor para cuidar das nossas coisas, das nossas ansiedades, né? Do nosso futuro? Quem melhor do que Deus para cuidar disso? Do futuro dos nossos filhos? Quem melhor que Deus para cuidar de tudo isso? E relacionamento com você. Tem gente que pensa assim, tão negativa a forma que se vê, baixa autoestima, pensa que não serve para nada, que ninguém vai gostar, né, que ninguém vai amar, que nunca vai ter alguém que goste dele ou que não tem valor. Às vezes, a pessoa sofre tanto, pensando que ela não é nada, e se esquece desse versículo aqui, ó. Cada um exerça, 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todo mundo tem valor. Não se compare com ninguém. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito. Ah, eu não sou ninguém por causa disso, porque eu não estudei, ou por causa de não sei o quê. Tudo em você tem propósito.
as suas características, exatamente o jeitinho de você ser, é nisso que Deus vai usar você. Coisa que Ele me usa de uma maneira, Ele vai te usar de outra maneira. E isso é bonito de ver na multiforme graça do Senhor. Todos têm um chamado, todos têm um propósito. Então, assim, basta a gente orar, pedir direção de Deus, e Ele vai direcionando qual é o nosso. Igreja. É outra coisa também, gente, que machuca muito as relações. Por quê? Deveria? Não. Eu iniciei falando que é o melhor lugar do mundo, né? Mas deveria machucar? Não. Mas a igreja é constituída de pessoas. E nós estamos em busca da perfeição, mas a gente ainda não alcançou ela. Então, assim, de vez em quando, a gente realmente comete falhas, erros, e às vezes as pessoas na igreja, né, têm alguma decepção com o pastor, com o líder, com alguns irmãos, e ele generaliza, né, que às vezes foi num determinado local, e ele vai para outro carregando as mesmas dores. E depois vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e aí sempre vai enxergar a figura do pastor, ou do líder, ou da irmãzinha, do coque, seja lá qual foi, né, que magoou, ela sempre vai enxergar com dor. Então, por isso, muitas pessoas têm se afastado da igreja. E o corpo do Senhor, né, a igreja, ele não é doente. Em Jesus, nós somos curados. Mateus, capítulo 12, 21 e 22, fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devereis perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Eu digo, você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão, gente, ele cura as frustrações que a gente tem com a igreja. Sabe as decepções? Perdoa. São pessoas que estão também tentando ir para o mesmo lugar, né? Quem está querendo morar aqui no céu? Eu estou ansiosa para ir. E de vez em quando a gente pisa na bola, né? A gente pisa, a gente é ser humano. E o que a gente faz? Me perdoa. É exatamente isso que a gente faz. Me perdoa, e a gente vai seguindo. E o outro irmão vai perdoando até 70 vezes 7. Né? E assim, às vezes as pessoas ficam tão frustradas com a igreja, e outro relacionamento que abala é Deus, é com Deus. Como se Deus fosse culpado pelos problemas que essa pessoa teve. E como se Deus tivesse culpa também das próprias frustrações dela, da vida, as decepções, a falta de trabalho, às vezes doença, a morte de algum ente querido, a falta de sucesso, brigas familiares, enfim, várias coisas que acontecem no decorrer da vida de uma pessoa, que ela vai culpando Deus e vai olhando para Deus como se ele, sabe, tudo é culpa dele, ele não, foi ele que não fez, foi ele que não me socorreu, foi ele. Eu conheci uma pessoa que ela é ateu, e exatamente por causa da infância, porque essa pessoa diz que passou por tantas coisas, por tantas dificuldades, e ela orava tanto, e ela pedia tanto para Deus cuidar dela, cuidar da família dela, restaurar, que era uma família toda desestruturada. Ela orou tanto, e não aconteceu nada. Então, hoje, essa pessoa diz que não crê em Deus por isso. Porque se Deus existisse, Ele teria feito algo por ela. Eclesiastes 9, 2, 11, fala assim: Todos partilham um destino comum, o justo, o ímpio, o bom, o mau, o puro e o impuro. O que oferece sacrifício, o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los.
Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E é importante saber disso, que o tempo e o acaso afetam a todos. Existem coisas que, né, quem nunca passou por um momento assim tão difícil e até pensou, né, meu Deus, né, o senhor não está vendo? Né? Quem nunca passou isso, gente? Já levanta a mão e vai orar comigo depois ali, porque, né, de vez em quando acontecem coisas assim que a gente passa e fala, meu Deus, sério isso, né? Mas, assim, é o acaso, gente, acontece. Não é porque nós somos crentes, graças a Deus, vamos morar no céu, né? Somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que coisas ruins não vão acontecer. A Bíblia está falando aqui que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tanto com o bom quanto com o mal, com o justo e o injusto. Então, assim, gente, não culpe Deus, porque Deus, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Em Salmos 107, fala assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor cuidadoso é fiel e dura para sempre. Amém? Deus, Ele é sempre bom, sempre misericordioso. Prova disso é que eu estou aqui. Eu posso dizer assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Então, assim, tenha experiências com Deus. Prove. Quer saber se Deus é bom? Prove, busque, vai a fundo, né? Mergulha fundo aí no relacionamento com Deus. Você também vai provar, Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo. A palavra de hoje, relacionamentos. Construa relacionamentos saudáveis. Fuja de relacionamentos errados. Não faça aliança com Jezabel. Jezabel é um tipo de amizade que só vai tentar parar você, só vai matar seus sonhos, só vai te silenciar, torce, fica super feliz quando tudo dá errado, não quer ver seu bem. A gente conhece a história, né, de Jezabel, uma história, acredito que conhecida. Pode soltar a referência aí? A referência é 1 Reis 19, está aí falando de quando ela perseguiu Elias e ele ficou com medo, ele teve medo da Jezabel. Então, assim, fuja de relacionamentos assim. Outro, Dalila. Essa aqui, gente, é aquela... Pode soltar nas referências, tá? Eu não vou ler, mas os irmãos vão anotando. Tem tudo referência, gente. Como eu disse, a fonte é o Senhor. Dalila, gente, é aquela amiga Falciane, sabe? Conhece? Quem não conhece uma amiga aí Falciane? É ela. Ela finge que é sua amiga até conseguir o que ela quer. Depois que ela consegue, tchau, né? E você fica lá desprezada e complicada na situação que ela te colocou. Cuidado, gente, com pessoas assim. E uma coisa que aconteceu com Sansão, a gente vê que ele contou o segredo dele para ela. E aí fica uma pergunta, né? Com quem que você anda se abrindo? Com quem que você anda contando os seus segredos, né? Será que você tem feito boas escolhas, né, boas amizades, para realmente se abrir? Ou você está contando seu segredo para aquela irmã que fala que vai orar, ou o irmão que fala que vai orar, mas é só para saber da fofoca, né, da novidade? Não, pode contar aí, eu oro, conta mais. Nossa, tem que orar mesmo, né, irmão? Então, assim, cuidado com esse tipo de gente. Batseba. Gente, essa amizade aqui é linda.
é uma amizade de perfeição de pessoa. Show de bola. É uma amizade linda. Você fica radiante com essa amizade. Mas ela faz você cair, ela faz você sair da presença de Deus e faz você perder o propósito. E ainda, depois de tudo, que você já está lá no chão despencado, você ainda se afunda tentando esconder seus erros. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, gente. E exatamente porque a referência, pode soltar aí, a gente sabe também, quando eu falo de cuidado, a gente vê que no ano em que os reis eram para estar na guerra, ele estava moscando lá no palácio, né? Só olhando, admirando a vista. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado com relacionamentos e cuidado aonde você está andando. Você está no lugar certo? É a hora certa? É para ir? Não é para ir? Então, assim, cuidado em tudo. Relacionamentos tem muito disso, porque pessoas levam você para lugares que talvez não seja a vontade de Deus para você. Então, fique atento com isso. Existem pessoas que só afloram o pior lado da gente. E a gente tem que ficar atento com isso. Em Provérbios 22, 3, fala assim: o homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e busca refúgio. As pessoas inexperientes avançam e sofrem a consequência. Então, assim, quem é prudente está alerta. Quem é prudente está de olho, não está dormindo, moscando ali no ponto, né? Então, se você é prudente, você abre bem o olho, presta bem atenção. Aquele ninho infantil, né? Cuidado, olhinho, o que vê, sabe? Cuidado. É mais ou menos isso, gente. Cuidado, essa é a palavra. Pessoas são bênçãos nas nossas vidas, mas quando nós fazemos alianças com pessoas erradas, nós podemos destruir tudo que Deus tem preparado, todos os propósitos para a nossa vida. Então, tenha pessoas na sua vida como Abigail. Ela, já pode soltar a referência? Ela sim, ela reconhece o propósito de Deus na sua vida. Uma amiga assim, um amigo assim, ele reconhece, sabe o que Deus tem na sua vida e auxilia você. É tão amigo que ainda auxilia você a não sair desse propósito. Olha o que Deus tem para você. Não é isso, você está indo para o lado certo. Então, assim, a Abigail é uma amizade, é uma boa amizade para se fazer alianças. Outra pessoa, Jonatas. Eu acho muito incrível que, assim, em teoria, quem que era para herdar, né, o trono lá? Jonatas, ele que era filho de Saul. E ele reconhece ali, né, em 1 Samuel 18, vai falar que ele tira o manto, tira ali a túnica, a espada, o seu arco, o seu cinturão, e entrega para Davi. Ele faz ali uma aliança com ele, e ele fica felicíssimo. Ele está feliz, tipo assim, ele perdeu o trono, gente. Vamos pensar assim, né? Imagine, no dia do seu aniversário, o seu pai dá o presente para o seu irmão. É mais ou menos isso. E você fica morrendo de felicidade. Que bom que foi para você. Que legal, estou feliz por você. Então, tenha pessoas como Jonatas, que reconhece que o propósito que Deus tem na sua vida, e assim, ele reconhece, não inveja, e auxilia ainda, fica feliz com você. Que é coisa, hoje em dia, a gente sabe que, às vezes, nem todas as pessoas alegram com a gente, né? Então, eu creio que os irmãos sabem do que eu estou falando. O profeta Natã é o amigo da verdade. Ele ajuda você a voltar para os propósitos de Deus, para os planos de Deus, para tudo aquilo que Ele tem na sua vida. Mas, de vez em quando, né, dei uma pisada aqui na bola, deslizei. E esse amigo, ele chega e fala: olha, você viu o que você fez? Está certo? Esse amigo, ele vem com amor, ele não vem com um tom julgador, não. Ele ama, ele vem e fala:
sabe? Eu enxergo Natan dando mão e falando, não, vamos seguir de novo, ó, você saiu do foco, mas bola para frente, vamos embora de novo. Então, tenha pessoas assim. Se pareça com Jesus. Gente, isso, pensa numa coisa que vai melhorar absurdamente seus relacionamentos. É você se parecer com Jesus. Aliás, é uma ordenança para a gente, né? Sejam meus imitadores. Temos que realmente seguir Jesus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nas nossas relações, nós devemos refletir isso. Os atributos de Jesus. Ele tem amor, compaixão, é amoroso, misericordioso, fiel, acessível, uma pessoa de oração, altruísta, perdoador, paciente, zeloso. E aí? Será que a gente está aí nutrido desses atributos? Será que a gente tem todos? Ou pelo menos alguns deles? Como que a gente tem se comportado nas nossas relações? Em Mateus 11, 29 e 30, fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que nós temos olhado para outra pessoa assim, sem julgamento, sem colocar fardo? Às vezes tem pessoas que estão passando por tanta dificuldade e vem um ainda joga um peso maior em cima, né? Julga, aponta, critica. Você está assim por causa disso, né? É porque você fez tal coisa, está pagando, né? Então, assim, a gente já deparou com esse tipo de pessoas. E quando a gente se parece com Jesus, a gente não pode ser assim, porque Ele não é. A gente, todas as vezes que vê falar de Jesus, os milagres dele, a maior parte é assim. E Jesus teve compaixão. Outra história, Jesus teve compaixão, sempre misericordioso, empático. Então, precisamos ser assim, como Jesus é. Quando a gente tem um relacionamento íntimo com a pessoa, a gente pega até as gírias. Não é verdade, gente? A gente não pega a gíria, a gente começa a falar igualzinho, né? E tem gente que pega mais fácil. A gente, quando foi morar em Manaus, o Bruno até o sotaque estava pegando. Então, assim, a gente realmente conviver com o outro fica parecido. Por isso, de todos os relacionamentos que a gente tem, o mais importante é com Jesus. Não tem como a gente ser melhor sem ter esse relacionamento íntimo, profundo. Tão profundo que você vai ficar parecido com Ele, cada dia mais parecido. E quando alguém olhar para você e falar assim, só vê Jesus, né? Eu conheci uma pessoa assim, gente, assim de olhar, o Bruno lembra dele. Ele morreu muito novo. Gente, pensa num cara que só falava de Deus, Deus. Porque assim, ele teve um testemunho lindo. Porque ele mexia com droga, entrou em... Sabe assim, começou a fazer coisas erradas, muito erradas na vida. E ele levou um monte de tiro, quase morreu. E Deus restaurou a vida dele de um jeito miraculoso mesmo. Foi muito miraculoso. Se eu não me engano, ele chegou até falecer. Você lembra disso? Ele chegou a morrer. Ele entrou em óbito, Deus ressuscitou. Então, assim, depois que ele saiu dessa, ele saiu realmente uma nova criatura. A vida dele era Deus. Você ia almoçar com o cara, ele só falava Deus. E assim... E não era um assunto chato, não. Você via, assim, Deus na pessoa. Então, assim, que nós venhamos ser cada dia mais parecido com Jesus. Que a nossa vida, quando alguém olhar para a gente, reflita isso. Reflita Deus, reflita Jesus.
Que a gente não precise ficar falando, ficar pregando, mas que o nosso testemunho de vida, a maneira com que a gente se relaciona com as outras pessoas, mostre que nós temos Cristo em nossa vida. Escolha amar. Em 1 João, pode colocar a referência aí, em 1 João fala, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que eu disse assim, escolha amar? A gente tem que fazer essa escolha todos os dias. Gente, tem dia que não é fácil amar o coleguinha do lado, né? E a gente escolhe. Como? Em Jesus. Em Jesus. Fala, Jesus, hoje não está fácil, né? Me ajuda. E realmente, Deus ele ajuda com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas. E o Espírito Santo vem, e aí a gente é cheio, e aí pronto, a gente se torna melhor. Então, a gente escolhe amar. Escolha perdoar. É outra coisa. Nós precisamos escolher perdoar. A palavra, pode soltar a referência? A palavra fala assim, eu vou ler só essa parte aqui, ó. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O Senhor nos perdoou. Existia uma dívida que era para a gente. Ele rasgou essa dívida, ele assumiu essa dívida, ele tomou para si. E ele nos perdoou, ele nos lavou, nos redimiu. Hoje nós somos uma nova criatura. E ele espera isso da gente, que a gente também perdoe, assim como ele nos perdoou. Então, escolha perdoar. É fácil? Não, tem dia que não é, gente. Vamos ser sinceros aqui, né? Tem dia que não é fácil perdoar. Mas é o que eu disse, em Jesus, corre lá, né? Vai para o seu quartinho, secreto, né? Seu quartinho de guerra, vai para lá, dobra o joelhinho e faz a sua oração, né? De coração sincero. Fala, Deus, não está rodando aqui, né? Deu um ranço aqui, não rodou. E ranço, gente, né? Não está na moda, mas não é de Deus. Então, assim, vamos orar, vamos pedir, porque o Espírito Santo nos torna melhores, muito melhores. Então, assim, escolha se relacionar. Nós somos uma família, né? A igreja é uma família. E por mais que a gente passou por dificuldades, ou que teve decepções com A, com B, com C, Deus ele restaura. E a Bíblia fala isso, que é melhor ser 2 do que 1. A Bíblia fala isso em Eclesiastes. Pode soltar a referência aí, eu não vou ler, mas os irmãos conhecem, é bem conhecido. E outro versículo bem conhecido é o Salmos 133, que fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Olha só, gente, que interessante. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E como eu disse, esse corpo não é doente. Podemos errar, sim, mas nós perdoamos, nós liberamos perdão, nós pedimos perdão e nós somos restaurados. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que ser parecido com Ele, parecido com Jesus em nossos relacionamentos. Nós não somos pessoas que vamos produzir comportamentos ruins. Nós não somos pessoas que vamos machucar. Nós não somos pessoas que vai magoar, que vai ferir. Nós somos pessoas curadas. E nós vamos restaurar pessoas. Nós vamos curar vidas. É para isso que Deus tem nos chamado. E eu creio que essa noite é para isso. Se você tem... Pode se colocar em pé, gente. Se você tem alguma questão, algum relacionamento ferido, alguma coisa aí do seu passado, que você ainda não conseguiu esquecer,
o Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele é poderoso para tirar isso aí com raiz e tudo. É como eu disse, gente, é só orar. Ora, entrega para o Senhor e Ele vai fazer essa restauração na sua vida. Se você teve algum problema na sua infância com seus pais, como eu disse, olha como Jesus olha para eles, perdoa, libera, segue. Você fica muito mais preso, então segue, receba essa libertação que vem de Deus, sabe? Se você tem esse costume de ferir pessoas, hoje em nome de Jesus não faça mais isso. Lembre dos atributos de Jesus, procure, busque, gente, busque a oração, que a gente vai se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Amém?